Hoje a gente vai fazer uma análise sobre a questão dos gráficos, tá? Do movimento uniformemente variado, tanto do gráfico da velocidade, como também do gráfico da função dos espaços. A gente tem que entender que nós temos dois tipos de função que regem esses gráficos. No primeiro, nós temos a função da velocidade, que é uma função v igual a v0 mais at. Essa é uma função chamada função da velocidade. Ela geralmente é usada quando você vai tratar de velocidades iniciais, velocidades finais, acelerações e tempo. Quando envolver somente esses entes, tá? Você trabalha com esse tipo de função. E ela é do primeiro grau, e por ser do primeiro grau, ela vai gerar uma reta, tá? Nosso intuito aqui, hoje, é analisar uma tabela e um gráfico, tá? Nós podemos observar aqui na tabela lateral valores. E esses valores, eles foram obtidos principalmente do lado aqui, ó, da velocidade final, que é esse daqui. Eles foram obtidos a partir da substituição de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 7 no lugar de t. Se você colocar um exemplo, usar 0 no tempo inicial, 0, 10 mais 2 vezes 0, né? 2 vezes 0 vai dar 10. Então você obtém o primeiro valor aqui na velocidade, tá? Velocidade final. E assim você vai obtendo esses valores que estão aqui no lado da tabela a partir da substituição do valor de t. E aí você tem uma tabela completa em que você pode pegar, a partir dessa tabela, você monta um gráfico VT. Que você tem um gráfico VT, tá? Velocidade versus tempo, né? Então nós temos aqui tempo 0, tempo 1, tempo 2, e você vai obtendo. E o que eu pude observar aqui é que a minha velocidade inicial é 10. Então eu obtive uma velocidade inicial 10. Esse ponto 10 que você obteve bem aqui é justamente de onde a reta vai sair. E a partir de então, você vai obtendo outros valores. 0, 1. Aí, se você ligar um aqui, ó, você vai bater nesse pontinho aqui, que é ligado 12. Se você colocar o tempo 2, você vai obter bem aqui, ó, o plano, os pontos 2 e 14, e assim você vai obtendo. E nós temos aqui, para montar, podemos montar a nossa função, essa função a partir dos dados que tem aqui. Quer ver? Olha só, V é igual velocidade inicial. Nós temos como velocidade inicial aqui quem? O 10, tá? Então no lugar de V0 eu coloco 10. E essa aceleração, será se ela é positiva ou é negativa? Qual o valor dessa aceleração? Eu tenho que achar esse valor aqui de A, tá? Eu tenho que achar esse valor aqui de A. Eu posso fazer o seguinte, por exemplo, aqui a gente sabe que a aceleração média é dada por V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. Ou seja, a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E eu posso pegar um ponto aqui, por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, entre o 10 e o 14, o 0 e o 2. Olha só o que vai obter. Neste caso aqui nós temos o velocidade V2 final aqui é 14. A velocidade inicial aqui é 10.
O tempo, o tempo aqui inicial, o tempo final é 2. E o tempo inicial aqui é 0. 0. 14 menos 10, 4. 2 menos 0, 2. 4 meio por 2, 2. Deu 2 positivo. Então aqui eu tenho mais 2t. Pronto. Eu tenho a minha função a partir de uma tabela e de um gráfico. E olha só como é a mesma. Neste caso aqui, nós temos uma reta para cima. Eu posso dizer que A é maior que 0. Neste caso, a minha aceleração é um valor positivo. Então, está aqui, ó, realmente, ele é positivo. Está aqui, ó, mais 2. Então, essa reta vai ficar para cima. Então, a partir daí, você pode observar que as funções, elas estão ligadas tanto a gráficos como tabelas. Olha já esse caso aqui. Podemos observar aqui o seguinte. V é igual. Quem é, olhando para o gráfico e para a tabela, foi do mesmo jeito. Que eu fui colocando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e eu fui obtendo as velocidades finais. Então aqui, o que é que eu posso observar? A gente sabe que a função da velocidade é igual a V igual a V0 mais AT. V é igual. Então, quem é V0? Velocidade inicial aqui na tabela é 10. E no gráfico é de onde saiu 10 também. Minha aceleração. A aceleração, eu posso pegar um ponto do plano, um par ordenado do plano cartesiano e determinar essa aceleração. Ó, começou no 10, foi até aqui. Então, a aceleração vai ser V2, velocidade final, menos inicial, dividido por tempo final, menos tempo inicial. Vamos ver se dá menos 2. Então, a velocidade final aqui foi daqui para cá, ó. E daqui para cá. Ele desceu. Então, é 0 menos 10. Dividido. Vamos lá. O meu tempo final começou aqui o inicial em 0, terminou em 5. Então, vai ser 5 menos 0. 0 menos 10, menos 10. 5 menos 0, 5. Menos 10 dividido por 2, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, realmente, condiz com a função. É menos 2 a função. A aceleração aqui não vai ficar menos 2t. E aqui, nós temos um A menor que 0. Nós temos uma aceleração negativa. Tá? Uma aceleração negativa. Por quê? Porque a reta está para baixo e condiz com o resultado da aceleração, que é menos 2. Ok? Vamos analisar agora o segundo tipo de gráfico, que é o gráfico da função dos espaços. Nós temos aqui a nossa função do espaço igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado.
Então aqui nós temos a nossa função do espaço, tá? Essa função, ela é do segundo grau, por isso ela já não gera mais uma reta, ela gera uma parábola. E a partir dessa parábola a gente vai vivenciar alguns conceitos, tá? Então, primeiro, nós temos aqui o espaço inicial, tá? Se eu estou tratando a função dos espaços, é o gráfico ST. Lá nós estava o gráfico VT, que é da velocidade. Aqui também nós temos o espaço inicial. Esse espaço inicial é onde o módulo ele começa a percorrer, de onde ele sai, tá? E nós podemos observar alguns detalhes aqui. Nós podemos observar dois tipos de movimento: movimento acelerado e movimento retardado. Então é importante identificar as faixas em que esse tipo de movimento ocorre, tá? Então, se eu dividir aqui esse plano aqui em dois, tá? Plano aqui em dois. Neste primeiro lado aqui, tá? Nesse primeiro lado, tá? Nesse primeiro lado, o que nós observamos? A gente tem que comparar como está a velocidade e como está a aceleração. Aqui, você observa que a velocidade está um sinal para mais e a aceleração para menos. Então, eu posso dizer o que neste caso, está o movimento retardado até esse ponto, tá? Quer dizer que o móvel está parando. Quando chega nesse ponto, ele inverte o sentido, ou seja, ele fica com a velocidade igual a zero e o móvel ele começa a ganhar velocidade e consequentemente a aceleração. Por quê? Aqui o movimento é acelerado porque os sinais aqui são iguais. Então você tem desse lado aqui o movimento acelerado. Aqui nesse outro ponto, nós podemos observar o seguinte: aqui a velocidade está em um sinal e a aceleração está em outro. Então aqui nós temos um movimento retardado nessa região aqui, tá? E aqui nós temos um movimento acelerado, tá? Por quê? Porque os sinais estão na mesma posição, tanto o sinal da velocidade como da aceleração estão na mesma posição. Pronto, eu vou tentar aqui te mostrar aqui como é que fica. Nesse primeiro caso aqui, tá? Vamos analisar esse primeiro caso aqui. Primeiro caso, a velocidade é maior do que zero. Então esse móvel, ele está indo, tá? Ele está no sentido da trajetória. E ele está diminuindo a velocidade até chegar em zero. Quando chega em zero, ele volta, inverte o sentido e vai contra a trajetória, certo? E vai contra a trajetória. No segundo caso, a velocidade é menor do que o zero. Então ele está contra a trajetória. E ele vai até parar. Depois inverte o sentido e vai a favor da trajetória. Este é o segundo caso. Pessoal, vamos só analisar aqui esse exemplo que temos aqui, tá? Dessa função horária. Primeiro, tá? Que eu observo aqui que a aceleração ela é positiva, então concavidade para 5. Segundo ponto, o espaço inicial é de onde saiu, está aqui.
12, tá? 12. Aí nós temos aqui a aceleração, que é positiva, e a gente pode observar aqui alguns pontos aqui importantes, tá? Então, eu já sei que A é maior que zero, porque ele é positivo. Então, o que a gente pode observar aqui? Essa região aqui, desse lado aqui, tá? Nós temos aqui uma velocidade menor que zero, que é diferente do sinal daqui. Então aqui a gente pode observar aqui que nós temos um movimento retardado. Por quê? Porque o sinal aqui é diferente, tá? O sinal aqui é diferente. Então nessa região aqui nós temos um movimento retardado. Já nessa outra região aqui, a região 2, chamar de região 1 aqui, região 2. Essa região aqui todinha, a partir daqui do 4, nós temos um sinal com a mesma posição, tá? Então aqui nós temos um movimento acelerado. A partir daí vamos olhar para a tabela. Então, como é que foi? Ele pede para montar uma representação gráfica. O ideal é que você monte primeiro a tabela. Como é que se foi feito isso? Ele considerou um tempo de 0 a 8. Então, 0, 1, 2, 3 até 8. E ele foi colocando esses valores de 0 a 8 aqui no lugar de onde tinha T. Então, se você colocar 12 menos 8 vezes 0 mais 0 ao quadrado, vai dar tudo zero aqui. 12 menos 0 é 12. Então, você acha o primeiro espaço, que é o espaço inicial, é de onde o móvel está saindo. Aí, se coloca 1, obtém 5. Se coloca 2, obtém 0. Se coloca 3, obtém menos 3, e assim vai, até obter esse último valor aqui. E a partir daí, ele constrói a tabela. De 0 a 8, ele colocou aqui valores negativos de menos 4. Por quê que colocou menos 4? Porque tem valores negativos aqui, ó. Menos 4, menos 3, então ele começou lá de baixo. Menos 4, menos 3, e aí vai, certo? Então, vamos analisar aqui algumas coisas. Então, nessa região aqui, nós temos um movimento retardado, ou seja, está havendo uma diminuição da velocidade, tá? Até chegar em 0. Depois desse ponto aqui, 4, a velocidade volta a aumentar. Aí nós temos um movimento acelerado. Pontos 2 e ponto 6. Esses dois pontos aqui são chamados as raízes dessa equação. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Se eu calcular uma equação de segundo grau, eu vou achar duas raízes, o 2 e o 6, tá? E o que são esses pontos aqui? São os pontos, são os instantes, né? Porque aqui são instantes em que o móvel passa pela origem. E olha que ele passa duas vezes, porque ele foi e voltou, certo? E o que a gente percebe aqui? Posso representar aqui com essa caneta. Nessa primeira parte aqui, esse móvel está contra a trajetória, então ele está indo para cá. E ele está diminuindo a velocidade. Quando chega em 4, ele zera a velocidade e ele volta acelerando, que vai para o segundo caso, tá? Então você pode observar aqui, ó, que ele foi, quando chega bem aqui, ó, observa que ele veio aqui, tá? Ele veio diminuindo a velocidade, né? Aí depois diminuindo, ele inverte e começa a subir, a acelerar, a aumentar a velocidade. E você observa que ele passa duas vezes aqui, ó, pelo menos 3.
quer dizer que ele foi e voltou, tá? Então, um está a favor e o outro ele está indo contra a trajetória, certo? Menos 12, então vai diminuindo, aí vai menos 3, menos 4, aí volta acelerando e passa pelo menos 3, é assim que vai aumentando a distância, assim por diante. Então é isso que a gente pode observar. E mais uma vez, aqui nesse ponto, em 4 segundos, ele inverte o sentido. Tá? Então, gente, isso aqui é para a gente aprender a questão, a fazer a leitura tanto do gráfico como da tabela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e curtam. E até a próxima.